Internacionalistas do mundo, univos, aqui é o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje estou aqui com meus amigos Ailton e meu amigo Leonardo. Digam oi. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos para mais um episódio de tema bem legal que está bem atual. Não é de pandemia, mas é um tema bem atual. Bom dia, boa tarde, boa noite, internacionalista. Hoje a gente está aqui de volta com um tema muito interessante que eu tenho certeza que você vai se interessar muito e você já vai ver as conexões das RI no dia a dia. Então vem com a gente. É isso aí, pessoal. E o tema de hoje é mais justo impossível, né? Com essas Olimpíadas um pouco atípicas que a gente vai começar a ter, né? A gente trouxe aqui uma pessoa que conecta as relações internacionais com o esporte. Vocês, Juliano Oliveira. Diga oi, Juliano. Olá, pessoal. Tudo tranquilo? Bom, Juliano, quem é você na corrida da tocha olímpica? Quem é você na fila do pão? Conta um pouquinho sobre a sua história e o que você estuda pra gente, por favor. Um prazer estar aqui com vocês, ter sido convidado para esse episódio. Eu sou o Juliano, eu tenho 33 anos, sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, mas estou agora terminando o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, trabalhando aspectos em relação ao esporte e às ciências humanas como um todo, né? E tenho uma formação um pouco mais híbrida, né? Um pouco mais interdisciplinar como um todo. Me formei lá em 2000, comecei a faculdade em 2006, mas a primeira faculdade que eu fiz foi Direito. Hoje não atuo mais na área, mas me formei. E o primeiro contato que eu tive com essa temática foi no mestrado. No mestrado que eu fiz aqui também na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Ciência Política. E a minha orientadora na época, que era a professora Luciana Balestrin, ela é também cientista política, mas ela era coordenadora do curso de Relações Internacionais da UFPEL. Então, a UFPEL recém tinha implementado o curso, né? Ela era a coordenadora. E eu entrei no mestrado, às vezes um pouco perdido, né? Não sabia o que eu queria trabalhar. E eu estava sempre com camiseta de futebol, né? Nas aulas. E ela perguntou, por que tu não trabalha a questão da FIFA, né? Tu gosta muito de futebol e tudo, por que tu não trabalha a FIFA, né? No contexto da política internacional? Então, quando ela falou aquilo, para mim foi uma mudança de chave, né? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre a temática, comecei a me ambientar, né? Mas tive que ler muita coisa sobre relações internacionais e a partir disso só foi, né? Até hoje, entrei no mestrado em 2013, né? Então já faz aí 8 anos que trabalho com a temática e aí, ao paralelo a isso, né? Acabei fazendo faculdade de Educação Física, né? Então eu trabalho muito questões do esporte, né? Com as ciências humanas, com a RI. Então é um pouco dessa minha trajetória. E agora, né, recentemente fui chamado como professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Ah, excelente, Juliano, muito legal, né? Então é isso, internacionalistas, vamos para mais um episódio. Então prepara aí sua tocha olímpica e vem com a gente. Bom, Juliano, para começar o debate aqui, acho que a gente gostaria de saber qual que é a relação mais básica, assim, mais fundamental entre o esporte e as relações internacionais. Por que que essa temática do esporte ela é importante para as RI? Primeiramente, eu posso dizer que ela é uma temática muito rica, tá? Ela tem diversos objetos que podem ser objetos de pesquisa. Eu acho que até ela é pouco explorada, né, dentro da RI. Eu acho que ela poderia ser mais explorada diante da riqueza, né, de fatores, de objetos para se observar, de fenômenos. Eu digo sempre, né, que eu tive a oportunidade de ir na Copa do Mundo 2014, aqui no Brasil, né, fui um jogo em Porto Alegre, e não só no jogo, né, mas me chamou a atenção porque foi na época que eu estava no mestrado, que eu tinha começado a estudar temática, e isso chega em qualquer jogo da Copa do Mundo, e vocês podem observar pela televisão também, né, a partir disso eu sempre comecei a observar, que em qualquer jogo da Copa do Mundo, qualquer estádio, tá, vai ter lá em cima do estádio, né, em cima da arquibancada, vai ter uma bandeira da FIFA, vai ter a bandeira do país sede, vai ter a bandeira do Fair Play e vai ter a bandeira da ONU, sempre. E aquilo me chamou a atenção, quando eu fui no estádio e vi aquilo, a bandeira da ONU do lado da bandeira da FIFA, me chamou a atenção muito a questão simbólica disso, que é uma questão que muitas pessoas podem não se dar conta, né, à primeira vista, mas tem muitos aspectos que estão relacionados e correlacionados. Então eu digo assim, a relação desculpa, perdão a redundância, né, a relação das relações internacionais com o esporte, ela é direta, ela é muito rica e pode observar em várias modalidades esportivas, não só no futebol, né, em todas as implicações políticas, econômicas, culturais e internas e externas, né. Então, dentro
dessas relações externas, né, internacionais, se pode abordar vários pontos de diversas modalidades esportivas, né, e vários mega eventos esportivos também. A nossa segunda pergunta, então, é se existem alguns momentos históricos assim que você vê mais escancarada essa relação entre as relações internacionais, a área esportiva. Eu sei que tem várias Olimpíadas que tiveram marcos muito importantes para a política internacional. Então eu queria que você trouxesse um pouco desses momentos, como que eles entraram em jogo ali para a parte política. Era mais nesse sentido minha pergunta. Bom, em relação a questões políticas, né, esporte, eu sempre digo, né, que o ato de viver é um ato político, né? Viver é um ato político, né? Então o esporte ele está atrelado à sociedade, então o esporte ele é político. Desde lá, pensando no esporte na antiguidade, né, na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos antigos, que eram só homens que disputavam, né, durante muito tempo. Tem várias lendas, né, que na época os homens disputavam nus, porque tem algumas lendas que dizem que uma vez uma mulher disputou, e aí quando descobriram que era uma mulher, fizeram com que todos tivessem a roupa para provar que eram homens, né? E aí tem outras narrativas que naquela época os homens disputavam nus, todos disputavam nus, mas as mulheres não queriam porque elas teriam que tirar a roupa na frente dos outros. Então tem várias lendas, várias histórias, mas que mostram que existem muitas questões políticas envolvidas, políticas da época, né? Então a gente vai pensar também no esporte, desde a base, né? Vamos pensar um pouco da minha área, né, de formação, que é a educação física. A gente vai pensar nas tendências pedagógicas da educação física nas escolas. As próprias tendências pedagógicas da educação física, elas também são políticas. Tendências lá, a escola militarista, no início do século XX, né, vamos pensar assim. Então, desde a formação, desde a base, desde como é implantado o esporte, né, nas escolas, né, tem fatores políticos envolvidos. Eu brinco que tem uma frase que eu escuto muito e vejo na internet, nas redes sociais, que é: futebol e política não se misturam. E eu digo que essa frase é de uma total ingenuidade, porque futebol e política estão imensamente ligados, esporte e política como um todo, né? Mas eu acho que se vamos traçar um pouco esse paralelo com as relações internacionais, eu acho que fica muito claro de observar a relação a partir dessa força que ganharam as instituições de governança esportiva, seja ela a FIFA, seja ela o Comitê Olímpico Internacional. Então, a partir daí, como instituições de governança, de como elas se comportam dentro do cenário internacional, eu acho que aí fica claro essa relação, né, da política dentro das relações internacionais com o esporte. Com certeza, né? O esporte está intrínseco como a política está em tudo, né? Agora, trazendo um pouco para uma questão mais de metodologia e do fazer ciência, eu gostaria de perguntar como que é feito mais ou menos a análise do esporte com as RI. Existe alguma teoria padrão? É sempre usada alguma metodologia? Eu sei que o soft power é bastante presente, é usado bastante nessas questões, né? Mas existe algum tipo de caminho tradicional, vamos dizer assim? Eu vejo com algumas óticas, né? Por exemplo, na governança global, né? Com as instituições de governança desportiva, né? Como eu acabei de dizer, relacionando essas instituições, elas se relacionam muito com organizações internacionais, como a própria ONU, né? Como eu falei das bandeiras lá da FIFA e da ONU, com estados, que vai pensando, por exemplo, essas instituições de governança desportiva, elas têm que se relacionar com os estados, porque os estados são sede dos mega eventos delas. Então existe uma relação aí de colaboração e às vezes também de disputa de narrativas. Mas pensando um pouco, né, a governança global, dentro dessa relação de instituições com organizações internacionais, com estados, com transnacionais, quem é que financia, quem é que patrocina essas instituições, esses mega eventos? São empresas transnacionais. Tem organizações não governamentais que também estão ligadas a elas. Então eu digo assim que pode observar também sob uma ótica diplomática, né, das relações internacionais, ou dessa falta de diplomacia. Se a gente vai pensar os Jogos Olímpicos lá de Moscou, em 1980, e Los Angeles, 84, né, que os Estados Unidos não foram os Jogos de Moscou, né, não enviaram atletas, e depois a União Soviética também não enviou atletas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84. A gente pode observar também, né, sob uma ótica também de propagandas políticas, né, de como que esses Jogos Olímpicos lá de Berlim, em 36, e a Copa do Mundo da Itália, em 1934, como uma propaganda política, né, dos regimes nazifascistas. Outro aspecto também que pode pensar relações internacionais e o esporte é observando, né, de uma maneira crítica o quadro de medalhas, porque ele sempre foi um indicativo, o quadro de medalhas, de um poder simbólico. Então, se pode observar também questões de poder simbólico, né, de campo. O soft power, ele é um tema recente, né, mas ele fica muito evidente, né, como tu falou. A gente vai pensar um pouco também de soft powers recentemente com os BRICS, né, sediando mega eventos esportivos.
desde o Brasil, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, a Rússia, agora a Copa do Mundo 2018, a Índia sediou o Mundial de Cricket, que é um esporte muito popular para eles, a África do Sul, o Mundial 2010, e a China, né, que para mim acho que é o caso mais emblemático de soft power, de relações internacionais, né, de como ela vai se colocar dentro desse cenário, com os Jogos Olímpicos 2008, perdão. Então, os Jogos Olímpicos 2008, que inclusive a China conseguiu ficar acima dos Estados Unidos no quadro de medalhas, que também foi uma questão de um poder simbólico muito grande daquela competição entre Estados Unidos e China. O caso da China, inclusive, eu tenho um ótimo pesquisador que estuda especificamente a questão do soft power no esporte na China, que é o Emanuel Leite Júnior. Ele é da Universidade de Aveiro. Eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado lá em Aveiro, e eu trabalhei com eles no laboratório, com o professor Carlos Rodrigues. Eles lá têm um grupo de pesquisa que trabalha com a China, estudos sobre a China, e a linha de pesquisa sobre esporte é capitaneada pelo Emanuel. E ele trabalha muito na questão do soft power na China, sobre diversos aspectos, né, dentro do futebol, no esporte de maneira geral, mas principalmente o futebol, o plano de desenvolvimento do futebol da China, de como ela quer entrar nesse mercado e mostrar força, né, no contexto internacional. Então, para quem tem interesse nessa temática, eu indico estudar os artigos, né, que ele publicou. Bom, e anteriormente você falou sobre essas grandes instituições esportivas, como a FIFA e o COI, que fazem essa governança do esporte. Então, nessa linha, a gente gostaria de saber como essas organizações esportivas elas participam da barganha política internacional. Bom, né, eu posso falar um pouco de propriedade sobre isso, porque foi a minha pesquisa do mestrado, né. Eu acho que barganha é um termo um pouco forte, né, eu tive até um pouco de cuidado na análise, dentro na minha banca do mestrado, teve um membro da banca que questionou, né, porque eu não fui mais crítico quanto à FIFA, e a minha orientadora me defendeu dizendo que eu fui muito cauteloso, né, porque a minha ideia no meu mestrado não foi nem trabalhar casos de corrupção, né, enfim, e sim como é que ela age como instituição internacional e como ela se relaciona com esses atores. Então, assim, a gente vai falar, não vou usar o termo barganha, mas vou usar como é que ela se articula dentro desse cenário internacional. Então, primeiro que eu fiz essa relação, né, com os Estados, eu sempre brincava que quando o Brasil quis ser sede da Copa do Mundo, né, ninguém botou uma arma na cabeça do Brasil para ser sede da Copa do Mundo. O Brasil que foi atrás. E não só o Brasil. Vários países, em todos os mega eventos, todas as Copas do Mundo, vão atrás da FIFA querendo ser sede. Os países, inclusive, brigam, e existe até denúncias que países compram votos para poderem ser beneficiados, né, para conseguir sediar esses mega eventos. Então, essa relação, né, entre instituições, né, essas instituições de governança desportiva com estados, ela é muito forte, mas ao mesmo tempo que tem essa relação, também existe uma disputa interna, né, e um exemplo que é muito fácil de visualizar é que no Brasil, por exemplo, não se pode vender bebida nos estádios. Mas na Copa do Mundo se pôde. Por quê? Porque uma regra da FIFA se impôs sobre uma legislação brasileira. Então existem algumas disputas também, né? Mas existe muito mais relações com estados do que disputas. Mas é um contexto que eu chamo da governança global. Aquela governança sem governo, que é vários atores se relacionando e disputando espaço ao mesmo tempo. Então, com esses atores, né? Pensando nas instituições de governança desportiva dentro desse cenário, se relacionando com estados, elas também se relacionam com organizações internacionais, como o caso da ONU. Quem tiver interesse e oportunidade pode dar uma olhada na minha dissertação do mestrado, que eu faço até uma tabela, né, com todas as relações entre FIFA e ONU, desde 1989, todas as relações públicas que elas tiveram, né, que é interessante de observar como é que foi a relação, como é que foi crescendo essa relação entre elas. A questão de como é que ela falaram a barganha, né, mas eu digo essa articulação com transnacionais, com empresas, né, grandes empresas, né, nem vou citar o nome, tá, mas todo mundo sabe as empresas que financiam a FIFA e financiam os mega eventos esportivos, organizações não governamentais, porque elas acabam também dentro desse cenário de soft power querendo mostrar que são instituições que fazem caridade, que ajudam pessoas, e é isso através de ONGs, né, então e o próprio Comitê Olímpico Internacional, né? A relação FIFA e COI, que é uma relação muito interessante de ser estudado. Tem um professor que é da Unicamp, o Sérgio Giglio, que ele fez, acho que não me engano, foi na tese de doutorado dele, especificamente essa relação entre FIFA e COI, como é a questão da relação e disputa ao mesmo tempo das instituições. E é muito interessante, né? Porque a gente vai pensar o futebol. Agora, acho que foi semana passada que o Uruguai foi considerado tetracampeão mundial. Por quê?
porque ganhou os Jogos Olímpicos em 1924 e 1928. E ainda não tinha Copa do Mundo, que a Copa do Mundo foi em 1930. Então, e por que surgiu a Copa do Mundo? Porque o futebol estava crescendo e a FIFA quis tomar conta, né? Ter o maior e mega evento esportivo. E aí nisso começou a enfraquecer o futebol dentro dos Jogos Olímpicos. Então isso é uma questão. A FIFA ela é obrigada, porque ela, em tese ela é subordinada ao COI, ela acaba organizando o futebol dentro dos Jogos Olímpicos. Mas ela enfraqueceu por quê? Porque ela quer ter aquele como melhor produto como seu. Então a Copa do Mundo ela tem que ser um evento que reúne os melhores jogadores. E aí enfraqueceu os Jogos Olímpicos, diminuindo a idade dos atletas. Então essa é um campo de constante relação e disputa, né, ao mesmo tempo. Então a FIFA e as outras instituições elas acabam se relacionando, disputando esse espaço, e eu digo assim, é um excelente objeto de pesquisa para quem está na RI e quer começar a trabalhar com pesquisa. Muito legal, Juliano. Minha pergunta agora vai um pouco mais no sentido de que recentemente as pautas sociais têm transbordado muito pelas relações nacionais, nas teorias, nos estudos, e eu queria entender em que ponto essa parte das relações internacionais, então as pautas sociais, elas entram na questão do esporte, elas entram nesses interesses, né, das organizações esportivas, e também entender um pouco mais sobre como a questão LGBT, por exemplo, no caso recente entre a Alemanha e a Hungria, entrou em debate, mais nesse sentido de entender como que as pautas sociais estão sendo colocadas dentro do esporte. Eu acho que é uma excelente pergunta, uma excelente questão a ser observada, porque primeiro que ela também se relaciona com soft power, né, de querer mostrar uma questão de dentro do cenário internacional, né, de querer se mostrar como bondosa, de querer atrair esses novos públicos, né, que não são tão novos assim, a gente sabe. Então existem muitas questões para ser observadas, mas ainda assim, por exemplo, casos de torcidas, né, de racismo, de homofobia, ainda assim eu acho que é muito... Existem algumas punições, mas elas são muito aquém do que necessário. Então, tem muitas problemáticas que não só com a torcida húngara, né? Vamos falar um pouco agora de Eurocopa. A torcida da Hungria lá teve muitos problemas, teve cartazes, para mim acho que foi a pior de todas, né? Mas eu acho que uma questão muito simbólica, que ainda é mais simbólica ainda, foi no jogo Inglaterra e Alemanha. Porque, pensando em Inglaterra e Alemanha, primeiro, futebolisticamente, né, tem uma rivalidade de anos, né, a Inglaterra não conseguia vencer a Alemanha, tem toda uma rivalidade histórica, militar, política, econômica, vamos pensando desde o contexto lá de Segunda Guerra, como agora, mais recentemente, na União Europeia, né, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, por quê? Por questões também de divergência com a Alemanha. Então, tinha muita questão envolvida naquele jogo, muita questão mesmo. E quem quiser depois rever, né, ou pelo menos o videotape do início do jogo, teve o hino, aquela questão simbólica de nacionalismo, né, vaiar o hino daAlemanha, né, cantar com toda a força o hino inglês. Só que quando vai começar o jogo, antes do jogo, o que acontece? Como algumas, não muitas, né, mas algumas seleções fizeram, se ajoelharam pela questão, né, da luta antirracista. E as duas seleções se ajoelharam. E além disso, o goleiro da Alemanha, o Neuer, ele estava com a braçadeira também com a do arco-íris, né, pelo LGBTQI+. Então, isso tem muitas questões simbólicas envolvidas. Só que qual foi o simbolismo maior? Que dentro disso, de dois rivais históricos, Inglaterra e Alemanha, todos os jogadores em campo, que a gente sabe a representatividade que eles têm para a população, né, para as pessoas que realmente acompanham, se ajoelharam, né, num ato político, foi um ato político. E dentro da Inglaterra, que lá pensando na Segunda Guerra, né, que lutou contra o nazismo, aquela ideia da Alemanha como uma raça superior, né, a raça ariana, e dentro da Inglaterra, né, que lutou contra aquilo, grande parte dos torcedores vaiaram aquela atitude. Então a gente está dentro da Inglaterra, com os jogadores da Alemanha, dentro do contexto de rivalidade não só esportiva, mas também política, econômica, e os jogadores se uniram naquele momento, se ajoelhando. E a torcida inglesa, grande parte, vaiou. Então essas pautas são muito importantes de ser analisadas de uma maneira crítica. Além disso, tem outras questões também que, por exemplo, eu vi agora, fiquei até meio assustado, que existe um caso de violência doméstica na Inglaterra, quando a seleção da Inglaterra joga, eles fizeram um estudo, que quando a seleção da Inglaterra perde, aumenta os casos de violência doméstica contra a mulher na Inglaterra. Então são questões que têm que ser muito trabalhadas, olhadas de maneira muito cuidadosa. E eu acho que também agora que está na mídia, no mainstream, né, sobre a questão dos jogadores, que a Inglaterra chegou na final, perdeu a final para a Itália nos pênaltis, e jogadores negros da Inglaterra perderam as últimas cobranças. E o que aconteceu? Milhares de insultos racistas contra os jogadores. Picharam o muro lá de um atleta que era de Manchester, não lembro qual deles. Enfim,
Então, eu acho que essas questões dessas pautas, né, não só a LGBT, mas que é LGBTQIA+, né, então cada vez tem novas categorias surgindo e emergindo nesse debate, mas questões de racismo, machismo, homofobia, que estão ligadas ao esporte, que tem que ser analisados com atenção. Sim, sem dúvida. Esses casos de racismo realmente são muito tristes de ver ainda no século XXI. Ainda mais no futebol, a gente tem visto jogadores brasileiros também na Europa sofrendo racismo, entre vários outros casos bem chatos. Agora, trazendo para a questão da política também, uma coisa interessante do COI e da FIFA é a presença de estados que não são considerados estados, né, vamos dizer assim. Até para o pessoal que é novo não pode rir, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um episódio especial de Guilherme Canever, que foi, né, viajou para diversos países com reconhecimento limitado, né. Então eu gostaria de perguntar pro Juliano como essas questões da COI e do FIFA trazerem essas nações que têm essa dificuldade de reconhecimento afetam a questão da análise, afetam a questão política e na questão do esporte. Qual é a visão, mais ou menos, que podemos ter disso? Quando eu comecei a trabalhar com essa temática, uma das coisas que me chamou mais atenção foi que a FIFA tem mais países filiados do que a própria ONU. Não sei como é que está o número hoje, né, mas tinha mais de 20 países filiados em relação à ONU. E por que isso? Porque a FIFA ela reconhece alguns estados, né? Tem a seleção da Palestina, tem a seleção Taiwan, de Kosovo. Então a FIFA ela reconhece alguns países que a própria ONU não reconhece. Por que a FIFA faz isso? Porque ela é bondosa? Não, também por estratégia de soft power. Então eu acho muito, muito importante observar isso. Eu acho que é um avanço ter as seleções, uma instituição como a FIFA reconhecer, mas eu realmente não acredito muito na bondade desse tipo de instituição. Eu acredito sempre como estratégia de se colocar no cenário internacional, de mostrar força e ganhar apoiadores, enfim, a gente pensa lá na eleição do João Avelange, né, de como ele reconheceu os países na época da África, né, que estavam na luta pela independência. Então tem muitos aspectos relacionados também de interesses internos, interesses internacionais dessas instituições, e eu vejo isso como uma estratégia política e uma estratégia de soft power mesmo. Bom, e agora falando dessa próxima Olimpíada de Tóquio, que vai começar agora há pouco, né? Se você está ouvindo esse podcast pouco depois, até já começou. Então, como você, Juliano, como você acha que esse grande evento especificamente vai refletir nas relações internacionais, especialmente por causa desse contexto todo atípico da pandemia? É exatamente isso. É muito difícil prever, né, alguma coisa em relação aos Jogos Olímpicos agora, com essa pandemia, tanto em aspectos políticos como em aspectos esportivos, né? A gente não sabia ano passado como é que ia ser, aí foi para esse ano. Eu até falo sempre com meus alunos que é muito importante a gente observar que os Jogos Olímpicos da antiguidade, eles paravam guerras. Agora, no século passado, agora a gente pensar nos Jogos Olímpicos modernos, só tivemos 3 oportunidades que os Jogos Olímpicos não se realizaram, né, no ano que eles deveriam ser realizados. As duas primeiras, né, nas 2 grandes guerras, e agora com a pandemia. E aí, primeiro, eu tento alertar os meus alunos, né, como é a importância, né, a gravidade, o grau de gravidade dessa pandemia, né, que fez com que os Jogos Olímpicos, né, que é uma coisa histórica, não ocorresse nesse ano. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a gente pensa em pontos políticos, que a gente tem muita incerteza, né, nesse momento, a gente pensando em aspectos esportivos também, como é que vão chegar os atletas. Então, eu acho que existem muitas questões que a gente vai ver ao longo das Olimpíadas, né, que é muito difícil trazer um prognóstico. Eu acho que um dos casos mais emblemáticos agora é sobre os casos de doping da Rússia, né, que não vão poder utilizar a bandeira, né, da Rússia nos uniformes. Alguns atletas vão poder participar, mas com o emblema do Comitê Olímpico Internacional. Nos Jogos Olímpicos passados no Brasil, eu me lembro que até nas redes sociais estava rolando, até eu coloquei na minha rede social que eu estava torcendo pela equipe dos refugiados, que também tinha uma equipe de atletas de países que eram refugiados em seus países, né, não tinha como treinar, e aí estava utilizando também essa bandeira, né, do Comitê Olímpico Internacional. Então eu acho que são alguns aspectos importantes de se observar, são algumas pautas que são pautas políticas, mas que o esporte acaba trazendo os holofotes para que se observe essas pautas. Então eu acho bem interessante, né? Mas a gente vai agora acompanhando os Jogos Olímpicos, né? Nessa gravação a gente não começaram ainda, mas a gente vai começar a ver, então eu sempre digo para a gente olhar, sempre com um olhar crítico, sempre tem que observar questões simbólicas, questões políticas, questões de diferenças econômicas, culturais, porque é um objeto muito rico de estudo, né? Para estudantes de relações internacionais, eu acho que é um prato cheio, né? Para se estudar e se observar.
Com certeza, né? Como um professor nosso sempre conta, né? As RI estão em tudo, né? Então sempre dá para fazer conexões e entre outras linhas de entendimento, né? Esses eventos incríveis que nos contam muito sobre nossa sociedade, né? Eu sempre digo assim que é importante, eu vim de um programa interdisciplinar, né, de doutorado, a minha formação como um todo, né, meu currículo também é muito interdisciplinar, então eu sempre digo assim, para a gente não pegar e focar só na área que a gente está estudando, a gente tem que dialogar com outras áreas, a gente tem que pensar em questões, né, se vai pensar em esporte, relações internacionais, a gente tem que pensar em interseccionalidade, que é uma palavra agora acadêmica da moda, né, mas que eu acho muito importante, pensar em questões interseccionais de gênero, raça e classe social dentro desse contexto internacional. Então, dialogar com essas áreas, eu vejo muitos estudos, né, em relação ao esporte, nas áreas de ciências sociais, na área de educação física, e eu acho que a RI é uma área que está crescendo, é uma área que tem muito potencial para se trabalhar, e eu acho que tem que se trabalhar em conjunto, de maneira interdisciplinar, observando autores de outras áreas, de outras disciplinas, né, e como se pode fazer esse diálogo e como se pode utilizar conhecimento de outras áreas dentro das relações internacionais, né, dentro do nosso objeto de estudo. Sim, inclusive, eu achei muito interessante que você trouxe até uma abordagem que pode ser considerada linguística, né, da linguagem corporal dos jogadores, e como isso impacta na própria percepção que tem sobre as pautas sociais. Eu achei isso muito interessante também que você trouxe essa questão. E a própria linguagem corporal, né, que se trabalha muito na educação física, né, mas se pode olhar também um contexto internacional, um contexto comparativo, contexto de como, por exemplo, na Grécia Antiga, o culto ao corpo era muito valorizado, em contrapartida em outros países, né, de religiões mais islâmicas, as mulheres jogam futebol e tem que jogar tapando todo o cabelo, né, não pode aparecer. Rola nas redes sociais um vídeo muito bacana, né, que teve uma atleta que estava jogando de uma dessas equipes, não sei se era de qual seleção era, que era uma mulher que estava jogando, não sei se o nome seria burca, né, mas que aí, dentro de uma dividida, meio que caiu, e as atletas até da outra equipe fecharam para que ninguém pudesse ver o cabelo dela. Então é uma questão muito simbólico isso, sabe? É muito bacana de entender esses contextos culturais de cada país, de como eles se relacionam com o esporte, e as atletas da outra equipe, né, que não tinham por que fazer isso, fizeram de uma maneira muito com empatia. Então existem muitos aspectos para ser observados, muito legais, linguagem corporal. Por isso que eu digo assim, eu acho que o conhecimento ele é interdisciplinar. A gente não vai pensar relações internacionais e esporte como objeto fechado, e sim como um link bacana, muito rico, com muitos aspectos para ser estudado, não só no futebol, mas diversos esportes, e pensar em dialogar com outras áreas. Eu acho muito bacana esse diálogo interdisciplinar, trazendo conhecimento de outras áreas e levando conhecimento dessas relações internacionais para áreas que ainda não conhecem. Não, sim, muito interessante. Eu vou fazer um gancho, então, com a sua fala para trazer mais uma pergunta, que a gente discutiu a questão das pautas sociais, mas eu também queria saber um pouco, você já trouxe, né, a questão cultural, mas eu queria saber um pouco da questão da inclusividade, né, dentro do esporte. A inclusividade cultural, tem também as Paralimpíadas. Eu queria saber como que está essa discussão dentro do ambiente esportivo e qual que você vê que é a importância dela no contexto das relações internacionais, então. Eu sempre digo, né, pensando um pouco sobre o esporte paralímpico, que começou lá com os feridos, veteranos de guerra, né, que tiveram braços, pernas amputados, na década de 40 e 50. Então, a partir daí começou a se girar a questão de desenvolver esportes olímpicos, paralímpicos, melhor dizendo, de como eles se institucionalizaram, de como eles começaram a entrar dentro do Comitê Olímpico Internacional. E eu sempre digo assim, eu acho que as Paralimpíadas é um evento muito importante sobre vários aspectos, sobre inclusividade, sobre aceitação, mas eu digo assim, eu não confio muito nas instituições como bondosas, né? Para mim também, a própria ideia de começar a ter Jogos Paralímpicos também é uma estratégia de soft power. É uma estratégia de mostrar que são abertos à inclusão, mas ainda assim, mesmo sendo uma estratégia de soft power, é algo importante, é um avanço. Então eu acho que os esportes paralímpicos estão crescendo, eu acho que é um debate que é sobre a própria aceitação, né, do próprio corpo, das suas limitações, né, e eu brinco até com meus alunos que eu mostro o Daniel Dias, né, aquele nadador brasileiro, né, que não tem quase os braços de uma das pernas, que ele nada muito mais rápido que a gente. E eu digo, eu tenho, né, os 2 braços, 2 pernas, né, faço natação, mas ele nada muito mais rápido que eu, né. Então eu sempre mostro para meus alunos, né, que para observarem com carinho as Paralimpíadas também, que para a gente ver, né, a gente às vezes reclama de tanta coisa. Então, também um aspecto muito bacana de se estudar, de ter um objeto de pesquisa sobre as Paralimpíadas,
Tem muita gente que trabalha também nas escolas com a inclusão, né? Que às vezes tem um aluno cadeirante em aula, como é que tu vai fazer? Então, tu tem que pensar alternativas de incluir ele em aula, né? E não deixar ele excluído, né? E os outros fazendo. Então, é um debate bacana que também, volto a dizer, é interdisciplinar. Bom, muito bem, internacionalistas. Esse foi mais um Pode Rir, especial agora com as Olimpíadas, falando sobre o esporte. Eu gostaria de agradecer muito o professor Juliano pela presença e por mostrar toda essa conexão entre o esporte, as relações internacionais e diversas outras áreas e temas que são importantes para entendermos a sociedade, a política e todas as esferas também que temos do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, né, para os ouvintes e também muito obrigado para o Juliano, que foi uma conversa muito legal. Gostaria de poder conversar mais. Quem sabe ano que vem a gente te recebe para falar sobre Copa do Mundo também. Mas fica para a próxima aí, pessoal. Até mais. Muito obrigado, então, ao nosso ouvinte de sempre por estar aqui com a gente mais um episódio. E muito obrigado ao professor Juliano por ter topado conversar com a gente um pouco sobre esporte, ainda mais nesse período de Olimpíada. É um momento muito interessante para ver as relações internacionais nos mais diversos lugares, então é muito interessante ter essa perspectiva esportiva e queria agradecer demais ao professor e ao ouvinte por estarem aqui conosco. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês hoje, foi muito legal o bate-papo, estou aí na disposição para o que vocês precisarem e já aproveito para divulgar, né, que agora no final do ano vamos ter o 4º simpósio de futebol, Nossa América em Campo, que é lá com o pessoal da UFSC de Santa Catarina, com o pessoal do grupo de trabalho NAVE, e que trabalha questões, né, de futebol, de uma perspectiva interdisciplinar, né, de vários aspectos, sobre gênero, sobre raça e classe social, relacionados ao futebol, especificamente ao futebol nesse caso, né, não o esporte como um todo. E vai ter também um GT sobre esporte, futebol e relações internacionais. Então fica o convite para todos, né? Então quando tiver com o evento mais organizado, vou passar para vocês, repassar o convite para toda a galera e divulgar, nos ajudar na divulgação. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou aí para disposição para o que precisarem. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pode RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.